Olá, amigos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelos departamentos de doutrina e de estudos, desta série que nós chamamos série introdutória, onde nós trabalhamos temas com abordagens mais gerais, voltados para o público espírita, claro que já tem mais familiaridade, mas também buscando atingir o público que está começando agora ou que não conhece direito os termos espíritas. Nós vamos desenvolver esta série, né? Esta já é a nossa terceira live com temas mais abertos, justamente para favorecer as nossas reflexões. E cada live nós temos aqui convidados sempre especiais, voltados para discutir o assunto, buscando levar de uma maneira simples, bem tranquila também, né, os conceitos práticos, os conceitos gerais sobre as temáticas. Para hoje, nosso tema já destacado aqui, elementos gerais do universo, nós vamos contar com a participação de três colegas. Vou começar com as damas, né? Começando com a Silvana Correia. Silvana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Milane. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui. Excelente. A Silvana é integrante do Departamento de Estudos da USE, tem um trabalho bastante interessante nesse sentido, e também é bastante versada em literatura, né? É a minha área. É a área dela, mas que com certeza tem uma abrangência doutrinária também bastante interessante. Agora, os nossos dois convidados que eu vou chamar também são bastante conhecidos aqui já das nossas lives. O primeiro deles é o nosso colega Alexandre Fonseca. Alexandre, como vai? Boa noite, obrigado. Estamos, graças a Deus, indo bem aí com esse confinamento da pandemia. E agradeço o convite e a oportunidade da gente compartilhar esses estudos que são bastante interessantes para todos nós. Obrigado, Alexandre. Nós que agradecemos a presença. O Alexandre, ele é integrante do Departamento de Doutrina da USE e agora é o coordenador da assessoria de pesquisa, né, que a USE abriu recentemente, durante a nossa live. Depois o Alexandre pode comentar um pouquinho sobre essa característica, né? E o nosso outro convidado, que veio diretamente de Juiz de Fora. Vou convidar aqui nosso amigo Humberto Coelho. Humberto, é uma grande satisfação de tê-lo aqui conosco. Tudo bem, gente? Tudo bem, Marco? Para mim também é uma felicidade muito grande, uma honra cada vez mais fazer parte do time de vocês. Exatamente. O Humberto ele já tem uma atuação bastante rica também na parte doutrinária, né? É autor de livros. Depois eu vou pedir para ele comentar um pouco dos livros que ele tem lançado sobre filosofia, né, nesse aspecto, e está com uma série que ele vai falar mais tarde também, uma série filosófica, a gente pode chamar assim, Humberto, que é uma série voltada também do YouTube. Enfim, são vídeos, né, que o Humberto está disponibilizando, e com uma riqueza muito grande. Eu acho que vale a pena a gente estar divulgando isso aí depois para reforçar. Tá? Então, são os três convidados de hoje, que nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre elementos gerais do universo, buscando sempre a reflexão. E ao nosso público, que eventualmente estiver também assistindo, né, nos acompanhando, sintam-se abraçados fraternalmente para esta noite. Vocês são muito bem-vindos, inclusive para fazer perguntas, se for necessário, se for conveniente, né? Fiquem à vontade para participar do nosso chat. Então, eu já agradeço aqui a presença do João, né, dando a boa noite, da André Laporte, né, um destaque especial, né? E nós temos também o nosso amigo Mauro, de Santos, né? Mauro, como é que vai? E a Valéria também sempre nos acompanhando, né, fazendo a gentileza do acompanhamento. Vou pôr a Andréa de novo, porque é minha mulher, então só para ela ficar mais feliz. Criar assim, um clima mais feliz aqui em casa. Então tá bom? Então nós temos hoje um tema bastante... Ele é interessante e complexo, né? Porque ele pode parecer simples com a abordagem que ele dá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, aqueles que se colocam, né, para ler este capítulo em particular vão entender questões e respostas, muitas vezes respostas curtas, mas com um significado bastante grande. E em função disso, uma dessas questões que nos ajuda a começar a refletir sobre o tema
é a questão do número 27 do Livro dos Espíritos, onde nós encontramos nessa questão a apresentação de quais são os elementos gerais do universo. Então eu pergunto, vou perguntar para a Silvana. Silvana, quais são os elementos gerais do universo? Segundo os espíritos, aqui na pergunta que foi feita por Kardec, né? Já nas perguntas anteriores já estavam fazendo as colocações, então Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então essa é a pergunta que ele faz aos espíritos. Os espíritos respondem sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. E como estava dizendo Milani, vai uma resposta assim, dá a impressão que é simples. Mas quantas coisas a gente tem que parar para observar, né? Para refletir nos ensinamentos assim que o início da pergunta já nos traz. Porque a questão aqui do espírito, a gente tem que parar para refletir, não sei, como disse o Milene, muitas vezes as pessoas que estão chegando ainda não têm esse conhecimento, que é diferente quando traz o espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, né? Porque o espírito com E minúsculo é o princípio inteligente, né? É o princípio inteligente que é um desses elementos aí de que trata essa questão. Já o princípio com E maiúsculo é a individualidade humana dotada de razão, né? Que já evoluiu, já está lá na frente. Então, aqui trata-se do princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, ao lado do espírito, do princípio material, que é a matéria. E ele diz, acima de tudo, Deus. Então, são três palavras aqui: Deus, espírito e matéria. Só que Deus não pode ser confundido com um dos elementos. Ele não é um dos elementos, porque Deus, ele é a causa primária das coisas todas, né? Então, a gente vê lá logo na primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária, ou seja, ele não pode ser confundido, né, dizer assim, então são três coisas que formam, são essas duas coisas, Deus está acima disso. E aí eu pergunto, a gente fica pensando, por que eles responderam, e acima de tudo Deus, e não disseram antes de tudo Deus? Porque disseram acima, não é? Aí tem uma outra questão em que trata de o tempo, que Deus não ficou em nenhum momento, que a gente não pode conceber que Deus tenha ficado ocioso tempo nenhum, né? Que, por mais que a gente volte lá, que o nosso pensamento tente pensar um momento, um início lá atrás, a gente não pode conceber Deus ocioso, ou seja, não dá para que a gente, talvez seja essa, né? Seja esse o motivo, porque eles disseram acima de tudo Deus e não antes de tudo Deus, né? Porque, só que aí entra também uma outra questão, que é a questão de por que a gente, se é dado a nós, né, na nossa condição atual, conhecer o princípio das coisas, que é a pergunta 17, e os espíritos respondem não, né? Não é dado ainda, na condição em que nós estamos, conhecer o princípio das coisas. Então, a gente tem que pegar as respostas trazidas pelos espíritos e procurar entender o melhor que a gente possa ali, não é? Ali dentro dessa questão. Então, Deus, os elementos é o princípio espiritual e o princípio material. Deus não é um desses elementos. Deus aqui ele é apresentado como Criador e Pai. Então, são dois atributos dele, né? Que eles colocam, sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Porque, para nós, é muito difícil compreender o que seja Deus. Inclusive, a semana passada, essa live foi esse o tema da live. Eu assisti, achei muito bacana, né? Porque se a gente começa a tentar achar um conceito de Deus, compreendê-lo, vai ficando complicado. Como diz o Leon Denis lá no livro Depois da Morte, ele fala que Deus se impõe ao nosso espírito, porém, ele escapa a toda análise. Então, é muito complicado a gente tentar imaginar o que seja Deus, né? E tentar ter uma compreensão melhor dele. A gente só pode compreendê-lo por intermédio dos atributos, né? Então, essa questão já traz tudo isso aí. E ainda, continuando na resposta, os espíritos ainda trazem uma outra questão, porque se eles disseram espírito, matéria e Deus, eles também dizem que ao elemento material tem que se juntar o fluido universal.
E então aí já dá uma confusão, a gente pensa, então não são 3 coisas, são 4 coisas, né? Porque o fluido universal também é complicado a gente compreender, né? Lendo aqui essas questões, a gente vê que ele está ligado à matéria, porque o espírito não pode intervir ou interferir na matéria diretamente, né? Ele precisa desse intermediário que é o fluido universal. Só que ele não é espírito, ele também não é matéria, ele é alguma coisa ligada à matéria que também fica complicado da gente entender. Então, já é uma quarta questão aqui. Então, eu só estou levantando aqui a bola, né? Depois eu quero ouvir dos companheiros, né, do ponto de vista deles, né, sobre essas questões. Então, estou levantando essas questões, porque eu estou, como disse o Milani, eu sou do departamento de estudos, né? Então, estou sempre com as turmas iniciantes de EJA e tudo mais. E a nossa questão é ensinar. E a gente sabe muito bem, né, quando chega em questões assim, as dificuldades que as pessoas têm. Então, essas questões que eu gostaria de levantar. Então, os elementos são esses 2. Acima deles, Deus, mas também ainda tem um complicador do fluido universal. Muito bem, Silvana, você está já levantando a bola mesmo, como você disse, né, para os nossos amigos Humberto e depois Alexandre também explorarem isso, né? Mas só para deixar muito claro, gostei da sua fala, para deixar para as pessoas ficarem muito mais cientes, né? Só tem 2 elementos, né? Espírito e matéria, e acima deles Deus, né? E a gente vai ver essas nuances que você comentou daqui a pouquinho com mais detalhe, né? Mas ótima colocação. E nesse sentido, né, já que a gente está usando o Livro dos Espíritos como referência, nós estamos falando de elementos gerais do universo. Se o universo ele é espírito e matéria, e Deus criou o universo, Deus não é parte do universo, Deus criou o universo, eu vou fazer uma questão agora de cunho filosófico para o nosso amigo Humberto, porque o Humberto ele tem já essa vertente, né, que pode nos ajudar a compreender aqui. Humberto, na questão número 2 do Livro dos Espíritos, porque todo mundo sabe de cor e salteado qual é a questão número 1. A questão número 2, né, aí já começa a ter a diferença. Na questão número 2, a gente vai discutir ali, né, os espíritos apresentam a questão do infinito, e o que se entenderia por infinito. E os espíritos respondem que é aquilo que não tem começo nem fim, que é o desconhecido. E tudo que é desconhecido é infinito. Então, eles fazem, não é só aquele que não tem término, é aquele que não é conhecido, tá? Então, eu faço uma pergunta para você, se nós podemos usar o infinito como sinônimo de eternidade, tá? E se tudo que passa a ser conhecido deixa de ser infinito, ou seja, usando o conceito de tudo que é desconhecido é infinito, se ele passa a ser conhecido, ele deixa de ser infinito, e aí eu colocaria só como reflexão, o universo é infinito porque ele é desconhecido, ou ele, quando nós conhecermos o universo, ele deixa de ser infinito. Então eu deixo para você essas reflexões. Magnífico, Marco. A explanação da Silvana também foi muito na veia do caráter filosófico dessa parte do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque essa parte, acima de todas as outras, que é justamente a parte que oferece os fundamentos, os princípios e os elementos gerais de compreensão de todas as outras questões, ela é a parte em que mais se lida com a dúvida, com a incerteza, com a vagueza e a dificuldade das definições humanas, da terminologia humana. E, portanto, não apenas quanto ao objeto, que são objetos eminentemente metafísicos, quase todos os objetos dessa parte, mas também quanto ao método, que é um método de muita suspensão de juízo, de muito cuidado terminológico, de muita metáfora, de muita referência que é dito como ser, né? É mais ou menos, ou analogamente. Então, todo o trabalho metodológico dessa parte, ele foi muito cuidadosamente urdido por Kardec para enfatizar a natureza filosófica dessas questões fundamentais. E se a gente disser que a questão número 1 é a questão do conteúdo principal dessa parte, da origem de todas as coisas, não só Deus, mas
Deus enquanto origem de todas as coisas, porque afinal a gente está buscando os elementos gerais e os princípios fundamentais da realidade, de tudo que existe, não do universo só material, como muitos cosmólogos modernos podem imaginá-lo, mas de toda a realidade espiritual, mental, onírica, energética que a gente puder imaginar e que a gente não puder imaginar também. E a questão número 2, complementarmente, ela é uma questão também muito importante, como você observou, Marco, porque ela marca o tom dessa investigação. E é um tom marcado pelo ceticismo, um elemento, um princípio do conhecimento que muitas pessoas imaginam não estar presente no Espiritismo, até porque passaram a entendê-lo como religião, como culto, sem mais e sem diferenciação nenhuma de outras tradições baseadas nas Sagradas Escrituras ou num outro livro sagrado, que é assumido e imitado ou crido de forma inquestionável, de forma acrítica. Então, essa primeira parte do Livro dos Espíritos é absolutamente fundamental, não porque ela trata dessas questões capciosas sobre a origem do universo, que muitos podem imaginar que é só para fundir a cabeça, mas também pela forma como essas questões são apresentadas, a forma especulativa, a forma hipotética está sendo trabalhada tanto por Kardec quanto por aqueles que responderam às suas questões. Então, quando a gente analisa o problema do infinito, e a terminologia usada para explicar o que seria o infinito, ela é toda ela uma terminologia muito cuidadosa, que joga, a gente poderia dizer no jargão filosófico, dialeticamente com o sim e com o não, com a certeza e com a incerteza, com o limite do conhecido e aquilo que está para além do limite do conhecido. Então, o infinito não é algo, não é uma coisa, ele é justamente uma capacidade de vislumbrar uma extrapolação das coisas, uma extrapolação dos horizontes do conhecido. E quando a gente fala de infinito, ninguém tem a pretensão de apontar para o infinito ou dizer o que é o infinito. Mas, ao mesmo tempo, a razão tem essa capacidade fabulosa de especular aquilo que possa, sobre aquilo que possa extrapolar suas próprias capacidades. E nós entendemos perfeitamente o que é que o conceito quer dizer. Embora ele não corresponda a nenhum objeto, não é nem o tempo, não é o espaço, não é o conjunto de todas as coisas, não é Deus, mas, analogamente, esse conceito limite, esse conceito regulativo, essa ideia regulativa da razão, ela pode nos ajudar a entender o que é a eternidade, o que é Deus, o que é a liberdade. O que é a liberdade? Se não algo incondicionado, incomensurável, infinito, de onde brota, né, do nosso peito brota, do nosso espírito brotam infinitas possibilidades de ação, infinitas possibilidades de progresso, infinitos futuros, os quais a gente não pode nem conceber. Então, essas coisas incomensuráveis, elas são muito bem descritas como infinitas. E são assim descritas exatamente porque esse tipo de conceito regulativo, ele ajuda a gente a jogar com a tensão entre o conhecido e o desconhecido. Não é para apontar para algo específico, para algo que é dominado e é entendido, mas justamente para trabalhar o limite da possibilidade humana e considerar aquilo que ainda há por se desvendar, aquilo que está por ser desvendado. Excelente. Então quer dizer que o infinito é uma referência. Exatamente, é um marco teórico especulativo, né? Que, ao invés de olhar para o concreto e para o conhecido, sonha com o desconhecido. Mas esse sonho não é um sonho da fantasia, da imaginação, é um sonho da razão.
é a razão, dentro das suas possibilidades, trabalhando com as suas próprias regras e leis, tentando construir aquilo que poderia estar para além do seu plano de trabalho, para além da sua visada. Isso é uma coisa muito bonita, né? É o poder gigantesco do intelecto humano, do espírito humano, que é capaz de investigar, por assim dizer, o invisível. Essa outra metáfora muito rica, que joga com uma relação visual para, no fundo, falar daquilo que também é incomensurável, que é infinito, que não pode ser corretamente explorado por nós. Muito bom. Vejam que a nossa live, apesar de se chamar conversas introdutórias, ela traz elementos de reflexão aqui, que é para aquele que chega e para aquele que já está, né, na doutrina há mais tempo, né? É excelente essas reflexões. E eu vou aproveitar, então, até dentro dessa linha de aprofundamento, a Silvana, ela lançou, ela levantou a bola lá, eu vou perguntar para o Alexandre, até porque isso que o Humberto falou também, aproveitando aqui para o Alexandre, Alexandre, nessa ideia de composição do universo desconhecido também do que nós temos, mas também tem o pedaço conhecido, né, que é o que a gente está tateando para descobrir isso. Kardec usou, ele usou em vários trechos, várias passagens, tá, das obras dele, a palavra energia. E essa palavra que ele usou, ele sempre jogava para uma definição que era disposição, vontade ou intensidade. Quando ele usava a palavra energia, ele se referia à disposição, vontade ou intensidade. Tá? Em português, a gente também pode fazer essa mesma associação, só que parece, né, pelo menos é o que a gente tem ouvido por aí, que energia passou a ser um termo coringa, né? As pessoas usam a palavra energia das mais variáveis e nas mais variáveis frases, né? Então, algumas pessoas chegam indevidamente a chamar Deus de energia ou espírito de energia, porque não tem outra palavra, não tem outro vocabulário da pessoa, né? E ela acha que energia vai resumir o que ela está sentindo. E também outras pessoas usam a palavra energia para se referir a fluidos, né? Então veja que quando a Silvana comenta que tem dois elementos, espírito e matéria, muita gente usa a palavra energia tanto para definir espírito como para definir matéria, e é uma confusão que se vai fazer, inclusive na hora de coisas práticas, né? Quando se vai descrever a ação magnética, segundo Kardec, né? Usando os termos de Kardec, a ação magnética. No chamado passe, essa ideia de ação fluídica que nós temos, algumas pessoas falam que é uma transferência de energia. Agora eu vou perguntar para você sobre a ótica da física e sobre a perspectiva doutrinária. É correto usar a palavra energia, essa variação toda que nós temos nesse conceito? Boa pergunta. Questão, de fato, é interessante e atual. Não sei se eu consigo ser tão inspirado como a Silvana e o Humberto agora, né? Mas vamos lá. E sim, realmente, assim, as pessoas no meio espírita têm utilizado com bastante frequência a palavra energia, né? Boas energias, inclusive com adjetivos, boas energias, más energias, energias leves, energias pesadas, né? Inclusive com esse tipo de adjetivo. A questão das palavras remete ao que acho que até os espíritos chamavam a atenção um pouco Kardec com relação a gente encarnado se entender com relação às ideias. Agora, na minha opinião, a gente deve sim buscar usar as melhores palavras. Até mesmo, você viu, o Humberto acabou de comentar a questão sobre a palavra infinito. Questão 3, né, que o Kardec pergunta, é se podia dizer que Deus é infinito. Quer dizer, pelo que o Humberto respondeu, não precisa nem ler, a gente não precisaria nem ler a resposta para perceber que seria impróprio a gente usar um conceito que a gente não tem bem definido para tentar descrever uma coisa que a gente quer saber que é naturalmente de uma grandeza que a gente não consegue conceber ao certo.
Então, a questão do uso da palavra, dos conceitos, assim, na nossa opinião, é importante. Assim, Kardec usou a palavra fluido para designar essa matéria invisível, esse tipo de matéria. Kardec usa também o adjetivo semimaterial para descrever esse tipo de coisa com a qual os espíritos conseguem manipular, criar imagens, né? Inclusive o perispírito é formado, né, de uma condensação desse material, e como a Silvana até perguntou, né, seria um quarto elemento, não um quarto elemento, um terceiro elemento, né, para a gente ser mais, a gente não incluir Deus como elemento, como já foi comentado, seria um terceiro elemento que necessário para poder unir o espírito e matéria? Bom, a doutrina, a gente lembra, né, e na Gênesis a gente tem o capítulo 14 que esmiuça isso muito bem, que esse elemento, o fluido universal, ele é essa matéria primitiva, esse elemento material de natureza sutil, primitiva, né, estou repetindo a palavra, mas a partir do qual tudo que é matéria densa, que a gente conhece, os objetos, materiais, que a gente percebe pelos sentidos nossos, e tudo que compõe, entre aspas, a matéria do mundo espiritual, que são os fluidos espirituais, seriam modificações, condensações, transformações desse elemento material, desse elemento primitivo, primordial, material, que é o fluido universal. Bom, então a matéria que a gente conhece densa e os fluidos espirituais teriam esse mesmo princípio. Tendo esse mesmo princípio, a gente fica tentado, às vezes, a atribuir propriedades conhecidas da matéria aos fluidos. Os fluidos a gente conhece pouco sobre os fluidos, a gente conhece basicamente o que está na doutrina. Da matéria, a ciência vem desenvolvendo o trabalho dela de descrição das suas propriedades. Em particular, a energia é um conceito que, ao contrário do que muitos talvez imaginem, um pouco porque acabam aprendendo pela via assim, leiga, acabam aprendendo por ouvir falar, por ouvir o expositor na sua palestra ou live, ou ler algum livro, inclusive, às vezes até livro religioso, espiritualista, espírita. Por mais que possa ser assim, estranho, energia não é um conceito de coisa, de substância. É um conceito dos mais abstratos na física, que está relacionado a uma lei da natureza, pelo menos do ponto de vista material, ela é considerada uma lei, e que até hoje não existe nenhum fenômeno que tenha contestado, que tenha falhado, em que essa lei tenha falhado, que é a lei de conservação de energia. O que é energia? Energia não é uma coisa, não é um fluido, não é um objeto material, é um número que a gente associa a sistemas materiais físicos, e esse número tem a seguinte característica: se a gente conseguir imaginar um sistema fechado, e essa palavra fechado é no sentido de não interagir com o que tiver do lado de fora dessa fronteira, imaginar, né, uma caixa, uma casa, alguma coisa que o que estiver dentro, a gente imagina fazer parte do sistema, e o que estiver fora não interage com o que está dentro. A lei de conservação de energia diz que se a gente puder somar esses números que a gente chama de energia, nas suas várias formas possível, contidas nesse sistema fechado, a soma desses números vai dar um valor, e aí, depois de um tempo em que a gente permitir aguardar que dentro desse sistema fechado o sistema evolua, que ocorram transformações, movimentos, que a gente cozinhe lá a nossa comida, a gente coma ela, e, enfim, se a gente fizer parte desse sistema e estiver lá dentro, quando a gente de novo resolver, vamos somar de novo todos esses números que correspondem a cada tipo de energia, o resultado final dessa somatória tem que dar o mesmo número que lá no começo.
Então, energia é isso, é apenas esse número, é uma quantidade que está associada às coisas materiais, mas não é em si a coisa material. Na física, a matéria é definida como constituída de partículas fundamentais que interagem entre si, formam os objetos, corpos e tudo mais. E esses objetos, essas partículas e esses objetos formados por partículas, eles podem conter energia. Do ponto de vista da física, é mais correto usar o verbo ter ou conter do que usar o verbo ser. A confusão de usar uma coisa pela outra, dizer que matéria é energia, matéria se transforma em energia, veio um pouco com a teoria do Einstein, que ele consegue mostrar que energia, que a gente chama de repouso de um objeto, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, aquela famosa E igual a mc quadrado, que se a gente analisar bem, ela não diz que matéria é energia, ela diz que a quantidade de massa contida num corpo, que é aquele número que a gente gordinho assim não gosta de ver na balança, quando vai na balança lá pesar, mas que esse número está associado a uma quantidade de energia interna ao corpo, à partícula, e é isso só. Mas não quer dizer que a energia seja a substância. Então, rigorosamente falando, não é muito correto a gente trocar a palavra. O que a doutrina ensina? A doutrina ensina que, como a Silvana leu na questão, que existem dois elementos gerais, e o espírito, nós indivíduos somos, como a palavra diz, individualizações do princípio que é o inteligente, do elemento que forma o princípio inteligente, e a gente se liga à matéria para poder ter as experiências de vida, a gente ter o nosso aprendizado, evoluir espiritualmente, e através da matéria a gente interage com outros espíritos. Pelo menos segundo a doutrina, bom, encarnado a gente sabe, a gente usa da voz, que gera o som, que as pessoas escutam no seu ouvido, e que são aparelhos materiais do nosso corpo que registram as percepções. Espiritualmente, isso ocorre via trocas de fluidos espirituais. A gente pensando, a gente altera, modifica o fluido, que adquire a qualidade desse pensamento. O pensamento chega a uma certa pessoa, a outro espírito, esse fluido modificado se move pela ação do pensamento e da vontade. É como a doutrina descreve. E nisso, os espíritos se comunicam. Então, é necessário, esse elemento material, ele é útil para essa comunicação, interação entre os espíritos. Então, assim, do ponto de vista da ciência, trocar fluido por energia é um erro, é um equívoco. Na época de Kardec, assim, lembrando rapidamente, o uso da palavra fluido era a escolha de usar a palavra fluido tinha a ver com uma conceituação que a ciência tinha na época de chamar de fluidos substâncias invisíveis, imponderáveis, mas que os cientistas, os estudiosos achavam que fazia parte dos fenômenos conhecidos. Por exemplo, o calor acreditava-se que era um fluido que o objeto mais quente transferia para o mais frio. O ímã, né, quando a gente tem o ímã, brinca com dois ímãs, a gente não vê, a gente só sente, né, segurando dois ímãs, um em cada mão, a gente sente que um repele o outro ou atrai, se for, dependendo do polo do ímã. Mas acreditava-se que existia um fluido entre eles que intermediava essa interação entre eles, física. Então, a ideia de chamar de fluidos espirituais essa matéria sutil e invisível aos olhos dos encarnados tinha coerência. E dentro do contexto da doutrina, é um elemento, é uma substância, uma coisa criada por Deus, como lido na questão que a Silvana leu para a gente, 27, do Livro dos Espíritos. Se eu chamar de energia, porque energia parece algo mais sutil, eu posso estar, para efeito de nos entendermos, talvez possa não parecer grave, mas a médio e longo prazo, os futuros leitores e interlocutores podem
formar uma ideia equivocada, porque a gente imagina que o futuro sempre vai ser melhor que o presente. Então, as pessoas vão estudar mais, as pessoas vão aprender mais sobre ciência, filosofia, sobre as coisas, então vão entender melhor o conceito de energia, e quando lerem que fluido era energia no contexto espírita, vão ficar com essa dúvida. Mas espera aí, energia não é bem um conceito de coisa. E uma vez um conhecido de outro país, trocando conversa de chat, de internet, comentou que eu vou traduzir fluidos para energy em inglês, nas obras espíritas em inglês, porque as pessoas, os americanos, ou o público inglês, os países que falam língua inglesa, interpretam a palavra fluids, ou fluidos, né, na língua deles, como líquidos e gases. Tá. Mas a palavra energia vai resolver o problema ou vai criar um problema maior lá no futuro? Aí eu vou, sem viajar muito, querer viajar muito, eu vou lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sabe, o capítulo Estranha Moral, Moral Estranha? Primeiro item, Kardec comenta exatamente sobre a questão das palavras. Jesus usou a palavra odiar, mas será que o sentido da palavra e a tradução, basta que um traduza de um jeito, tente atualizar a palavra com um jeito um pouco diferente para os tradutores e futuros editores replicarem aquele conceito errado, e tá lá, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo, algo assim, né? Aí fica a dúvida, é para seguir ao pé da letra, não é? Então, assim, eu acho que é importante ter o cuidado com as palavras para que o conceito no futuro não se perca. E aí, por fim, já terminando meu comentário, por exemplo, no passe, é errado dizer que no passe é uma transfusão de energia? De certa forma, não é errado. Errado ou proibido? Não é. Mas o mecanismo através do qual essa energia boa, que vai ter um efeito bom na saúde ou no bem-estar, ou espiritualmente vai ajudar o próximo, a pessoa que vai receber o passe, essa afirmativa ela é incompleta. Por quê? Porque quem carrega a energia que vai, de alguma forma, mexer com a pessoa para ela melhorar, para ela sentir melhor, são os fluidos. Então, o passe é uma transfusão de fluidos, assim, seria mais completo e assim, do ponto de vista doutrinário do que só falar da energia. E quanto à qualidade, também dizer que é boa ou não vai depender, tá vinculando a qualidade do pensamento que está ali agregado àquele fluido. Bom, quero tomar também tanto tempo na resposta. Não, tá ótimo. Mas a gente continua. Não, mas foi ótimo, até porque nos ajuda a refletir da seguinte maneira: não se pode chamar Deus de energia e nem espírito de energia, né? Pois é. No caso de Deus, energia, é você atribuir um número que geralmente se atribui a coisas materiais para o Criador, que é o Criador de tudo, né? Então, assim, é inapropriado já de cara. O espírito fica inapropriado porque se o espírito, em essência, ele é a individualização de um desses elementos gerais, a energia, por enquanto, só se conhece associada a coisas materiais. Então, é meio que forçar a barra querer chamar o espírito de uma energia. Guardemos o futuro. Dia que a ciência primeiro descobrir os fluidos espirituais, puder descrevê-los, depois chegar no princípio inteligente, acho que esse é mais seguro. Posso só... Claro. Dar um pitaco, né, filosófico. Aristóteles já tinha definido praticamente do jeito que você expressou agora, que agentes são sempre coisas. Você não pode ter uma ação perpetrada por uma propriedade de uma coisa. Então, quer dizer, eu estou sentindo o quê? É alguma coisa, é alguma força, fenômeno ou coisa
que contém, como você diz, né, uma intensidade, alguma coisa assim. Eu acho que isso é justamente muito perigoso por nós tirarmos de termos como espírito e até termos como fluido o seu caráter de realidade, né? De que algo, né? É uma substância que a gente pode não saber direito o que é, mas que contém realidade, né? Algo que é presente na realidade. Excelente, Humberto. E a gente vai entrar numa discussão agora, que você vai voltar a discutir isso também, viu, Humberto? É, eu vou perguntar para a Silvana em particular, e depois a gente vai para o Humberto. Silvana, você, da área de literatura, você até comentou um poema, né, que você que você gosta, por sinal, que havia comentado, que poderia ser interessante para a gente fazer uma reflexão nesse momento. E eu vou pedir para que você leia, tá? Ou declame o poema Jornada, tá? Porque, e eu vou pedir para todos prestarem muita atenção na letra, porque a gente vai trabalhar com uma questão evolutiva. Nós vimos os dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material. O inteligente, ele usa a matéria no seu processo evolutivo para se realizar enquanto ser, essa potencialidade que ele carrega, essa realização que ele faz é na matéria, usando a matéria, tá? Ele não perde a característica espiritual e se serve da matéria. Então, eu vou pedir, Silvana, que você leia ou declame o poema Jornada, que está que é de autoria de Adelino da Fontoura Chaves, que está no livro Antologia dos Imortais, discografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ok, eu vou ler porque eu não sei de cor, Tá. mas é muito bonito. Então, o título é Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerada eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Excelente. A Silvana, ela tinha comentado esse poema comigo recentemente, até em função desse tema que a gente está discutindo, né? E tem uma passagem que a Silvana começou a ler, começando com fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, tá? E eu vou aproveitar esse poema que a Silvana escolheu e vou fazer uma pergunta para o Humberto, e a Silvana fique à vontade também para comentar, dentro da sua sensibilidade literária. Mas, Humberto, eu vou pegar esse poema da Silvana, que ela trouxe, e fazer um vínculo com a questão 540 do Livro dos Espíritos, aonde existe lá no final, né, famoso trecho no final da questão 540, aonde se faz um vínculo entre o átomo e o arcanjo. Eu gostaria que você comentasse esse processo dentro dessa realidade evolutiva do ser. Essa vinculação, pelo menos analógica ou simbólica, ela é muito interessante, que ajuda a gente a entender que a criação ou a realidade, a gente pode preferir a palavra mais teológica ou a palavra mais filosófica, ou a criação ou a realidade, é uma coisa integrada, é uma coisa que está completamente integrada pelo intelecto soberano de Deus. E, portanto, não pode haver ruptura ou abismo dentro da realidade, dentro da criação. Claro que nós podemos ter um abismo de gradiente, como se, por exemplo, a gente estivesse no sopé da montanha
e alguém estivesse no topo da montanha, a gente sente que a distância é tremenda, que a realidade entre o que está ali no lamaçal, no pântano, e o que está nas cumieiras é completamente outra. E, entretanto, dentro da realidade coerente e racional, né, tanto da visão científica, quanto da visão filosófica, quanto da visão religiosa, é necessário que a gente consiga caminhar da base para o topo, que haja uma continuidade. E é por isso que, desde Platão, a grande crise entre mente e matéria, entre espírito e corpo, é uma crise que produz em nós um pensamento da dualidade e, ao mesmo tempo, exige de nós um pensamento mais amplo da integridade ou da integralidade. Então, toda a história da filosofia está muito marcada pela percepção nua e crua de que mente é uma coisa e matéria é outra coisa, e, ao mesmo tempo, tudo que a gente sabe sobre a matéria é mental. São as nossas percepções, visões, pensamentos sobre a matéria. E nós, até onde nós sabemos, também não existimos sem nenhum tipo de matéria. E o próprio Livro dos Espíritos vai afirmar que a vida espiritual ela não é completamente destituída de matéria. Quando eles respondem assim, tudo é algo, não existe um espírito inteiramente desmaterializado. Então, a perfeição consiste em subjugar a matéria e não em não ter ligação nenhuma e vinculação nenhuma com a matéria. Por essas ideias espíritas, nós podemos ver que o espiritismo, como filosofia, está muito bem integrado na grande tradição da sabedoria humana, que reconhece a necessidade de integrar esses opostos, esses polos da realidade, essas duas coisas tão diferentes em termos de funcionamento, função e diante da nossa percepção, e que, não obstante, são criações de Deus e que cumprem propósitos complementares e que, portanto, têm de estar conectados. Na metáfora teológica da mística, por exemplo, para citar apenas um de muitos nomes, a gente pode citar o Jacob Boehme, um místico alemão ali do comecinho do século XVII. Era um sapateiro, saindo da loja, ele se virou e viu um anjo, segundo ele mesmo. E o anjo diz que, embora ele não tivesse condição nenhuma, ele ia ser preparado por Deus para escrever grandes coisas. E daí passou a escrever. Entre as coisas que esse sapateiro escreveu estão as seguintes, que a matéria é o estado dormente e egoístico do espírito, e que, quando se é matéria, né, na verdade, o átomo que viaja pelo espaço, ou o fóton que viaja pelo espaço, como o nosso poema acabou de dizer, ele não vislumbra o cosmos, ele não reflete o cosmos, ele não aprecia o cosmos. Quem faz isso são as grandes almas, só as almas já depuradas. O que o átomo faz é dormir, é preocupar-se apenas com seus próprios interesses. E tão egoística é a matéria, tão preocupada com seus próprios interesses que ela é, inclusive, incapaz de interagir, a não ser que uma outra força externa arranque de um estado de letargia, de desinteresse completo. Então, na metáfora, na figura poética desse místico, o espírito seria justamente a liberdade, a lucidez, a iniciativa, a capacidade de mudar, a capacidade de enxergar o outro. E a matéria seria o egoísmo radical, total, o orgulho radical e total, que faz com que uma pedra não tenha interesse em absolutamente nada do que existe fora dela. E o seu único interesse, por assim dizer, é conservar-se tal como é, né? Então, poucas metáforas acho que poderiam expressar melhor o orgulho do que afirmar que ele
nos torna parecidos com objetos inanimados. Porque o objeto inanimado ele se basta de uma tal maneira que ele é incapaz de mudar, aprender ou sofrer qualquer transformação que não seja imposta por uma força poderosa e externa. Muito bem. Isso não quer dizer que no Espiritismo seja exatamente assim, que haja uma evolução contínua do átomo, literalmente, para o arcanjo. Mas dentro do processo de evolução, nós podemos perfeitamente ter grandes camadas em que alguns elementos migram do inanimado para o animado, para a vida de inseto, para a vida bacteriana. Alguns elementos desta segunda camada migram para outra camada. Então, é possível conceber que a evolução não seja linear e não aconteça para todos os seres rigorosamente. E, entretanto, ela tem que acontecer enquanto plano geral, né? Uma vez que você vira espírito consciente e inteligente, aí sim, não se pode conceber na justiça de Deus que o espírito pare de evoluir, ou que alguns vão se tornar espíritos bons e outros não, ou alguma coisa assim. Ao mesmo tempo que é possível também que essa evolução seja linear, das coisas mais fundamentais, das partículas até os animais e daí para os espíritos e para os anjos. Mas, é claro, nós não sabemos. E o Livro dos Espíritos, que é o fundamento filosófico do restante da literatura espírita, toda ela muito rica, mas precisa ser sempre referida à obra kardeciana e particularmente ao Livro dos Espíritos, ele é muito enfático em afirmar que as questões sobre a criação de espíritos, como Deus cria espíritos, e também sobre o destino exato dos espíritos em planos inacessíveis a nós, são questões que também ultrapassam o escopo do conhecimento humano, do conhecimento terreno. Então, nós temos a licença de especular um pouco, de flertar com perspectivas, com hipóteses, e, ao mesmo tempo, nós temos que ter a humildade de saber que conhecimento nós não temos dessas questões metafísicas, dessas questões que são puramente filosóficas. Nós não temos material empírico, experiência, para termos conhecimento dessas coisas. Então, só nos resta especular, hipotetizar aquilo que poderia ser de acordo com a razoabilidade. Excelente. Até porque essa proposta de reflexão, a gente não tem questões fechadas, né? É bom a gente reforçar isso para todo mundo. Ninguém se propõe a fechar a questão, até porque são temas que exigem, e aí eu vou fazer a referência do infinito, né? Por enquanto nos é desconhecido uma série de elementos e coisas, né? E a Silvana, ela pode até comentar isso. Silvana, a parte poética, ela, claro, ela tem a função também de sensibilizar, né? E de alguma maneira ela encerra ali conteúdos que, ao racionalizar, ao trazer isso para uma reflexão mais lógica no processo de descrição, ela encontra barreiras, né? Então existe, até nas comunicações que nós temos, dada as mensagens dos espíritos mesmo, mas com uma linguagem poética, nós não podemos tomar ao pé da letra, né? Exatamente tudo que vem dos espíritos, e aí eu até acrescentaria, não só em poemas, mas em romances. Muitos dos romances também contêm alegorias ou encerram contextos que não devem ser tomados na literalidade para evitar o problema da precisão, que o Alexandre até comentou, essa questão da energia, né? Então, só para você comentar rapidamente, apesar do poema ser belíssimo e ter essa conotação de se vincular, os cuidados que nós devemos ter ao assumir que o momento poético talvez não reflita com exatidão todos os conceitos que nós temos. A poesia, a literatura, de uma maneira geral, quando ela é trazida com o intuito de sensibilizar mesmo, para abrir a reflexão. E aí me vem aquela frase de que só se vê bem com o coração, que o essencial é invisível para os olhos. Então, de repente, quando a gente pega um poema assim como esse, e a gente pensa nessa jornada, né?
isso sensibiliza a criatura para começar a reflexão sobre o assunto, né? Então, muitas vezes a gente pode aproveitar o poema, a história, para nos sensibilizar, para abrir o nosso coração, nossa sensibilidade, para abrir a nossa reflexão realmente, né? É lógico que toda vez que você vai trabalhar com poema numa sala de estudo, por exemplo, você tem que fazer, né? Antes, você tem que conhecer, tem que saber como você vai usá-lo e também o que você pode apontar, né? O que está de acordo com aquilo que você está estudando, o que está contrário, né? Mas a gente, às vezes, se esquece dessa questão, né? Que a gente é espírito, e o espírito gosta de beleza, né? Gosta dessas coisas, da sensibilidade, da arte, né? A gente precisa trazer essas coisas também, né? Muitas vezes podem nos... Não é à toa, eu penso que o primeiro livro, né, psicografado, ou pelo menos que foi editado, foi o Parnaso de Além Túmulo, né? Porque acho que fazer ali aquele exercício da sensibilidade para abrir os campos, né, também para outras coisas. Então, é nesse sentido, assim, né? Então, nesse sentido que a gente procura trazer a poesia. Mas só queria falar para meus companheiros aí, que eu fiquei aqui com uma preocupação imensa de o que eu vou usar no lugar da energia, quando a gente entra no ambiente e fala assim, nossa, esse ambiente está com uma energia tão pesada ou tão ruim, não sei ainda que palavra eu vou poder usar, né? E fiquei com essas outras questões que foram colocadas aí pelo Humberto, né? Que como que a gente vai entender? Eu achei muito bacana, porque pensando sobre, a gente vai buscando respostas para coisas que a gente não tem, né? Fiquei com essas preocupações aí também. Estou saindo daqui com umas preocupações na minha cabeça. Não, mas a ideia é reflexão mesmo. Eu vou pedir até, viu, Alexandre, que você fez? Mas eu vou pedir para o Alexandre, então, sugerir uma frase ou um sinônimo, né, que se possa usar nessa questão da percepção fluídica do ambiente. Mas eu vou aproveitar uma frase do Humberto, Alexandre, são duas coisas, tá? Essa da Silvana, para você sugerir. O Humberto, quando ele fala dessa ligação do átomo, né? E aí, claro, ele não entrou nessa perspectiva, não era nem o objetivo, né? Mas eu vou trazer uma figura que o Humberto conhece muito bem, que é o Demócrito, que ele vem com a ideia do átomo, né? E só que depois, quando ele lança isso sob um aspecto, inclusive, filosófico no processo, a palavra átomo, ou não divisível, átomo, né, não divisível, isso foi capturado pela física, né, para representar uma unidade dita básica e que depois viu-se que ela poderia ser quebrada, então não seria o átomo na sua essência, tá? O fluido cósmico seria o átomo de Demócrito, isso para o Humberto. E o Alexandre coloca isso também na reflexão. Como é, Alexandre, que a gente colocaria o fluido cósmico na sua unidade básica? Ele, inclusive, nas suas diferentes combinações, ele forma o átomo, tá? Mas só queria que você discorresse sobre isso e depois o Humberto responde se o átomo do Demócrito é o fluido cósmico, tá? Bom, primeiro a questão da Silvana, né? Silvana, minha opinião, meu modo de pensar, eu acho que a gente tem que descrever com os termos da doutrina. Se a gente vai descrever, olha, quando vai num lugar e a gente se sente mal, ou sem nenhuma razão assim material aparente, que o ambiente parece carregado, pesado, a explicação espírita é a possibilidade de, naquele ambiente, haver um acúmulo de maus fluidos, de fluidos com pensamentos, assim, sejam de espíritos encarnados ou de outros encarnados presentes, de pensamentos, assim, com a qualidade não muito boa. Simples assim. Agora, é claro que a gente também não precisa, né, fazer isso um cavalo de batalha, nem criar um mito da proibição da palavra da energia, que é aí que o povo vai inverter, né? Vai começar a falar, vai ver se ninguém está vendo e começa a falar. Bom, não precisa também entrar nesse extremo. Mas nos cursos, acho que em palestras, eu acho que é válido usar a palavra fluido, não deixar cair em desuso, porque é uma maneira de fazer, de desvalorizar, ou assim, a terminologia espírita, de
de passar uma ideia para o interlocutor que a palavra energia ela é mais moderna ou mais cientificamente adequada quando não tem nada que comprove o contrário, né? Se for a fundo no conceito da palavra, ela até destoa um pouco do que a doutrina explica, né? Esse assim, é o meu pensamento. Assim, ó. Antigamente, quando eu era criança, que eu assistia a palestra, eu lembro que as pessoas falavam fluidos, fluido bom, fluido mal, fluido isso, fluido aquilo, pesado, fluido... Sei lá. Mais recentemente que está assim, comum, né, o uso da palavra energia. E já cheguei a ouvir pessoas dizerem assim que, não, para a pessoa que não conhece doutrina, não pode falar fluido, tem que falar energia. Se falar fluido, a pessoa pensar, associar a líquido, a gases, assim, a coisas que fluem, e esse pensamento, alguém achar que é material, porque eu já ouvi assim, um argumento desse tipo, gás, fluido, líquidos e gases são coisas materiais. Isso é menos pior do que o pensamento da energia, porque o que é energia? A pessoa sabe menos ainda. Então é mistificar mais do que o contrário. Se a pessoa tiver interesse em conhecer a doutrina, vai conhecer a definição, vai aprender, vai ler, vai refletir sobre essas definições e vai tirar as dúvidas do conceito de fluido. Mas não vai tirar dúvida na doutrina sobre o conceito de energia, vai só achar, como o Marco comentou, Kardec comentando em energia como vontade, né, força da vontade e tal. Então, sem fazer assim, sem criar mito da proibição, eu estimularia a falar, a não deixar de usar os termos da doutrina mesmo. Aí a pergunta, Marco, do átomo. O átomo olha, assim, a palavra átomo foi capturada, né, dos antigos filósofos como não divisível, porque supunha-se na ocasião que não se poderia quebrar mais, né? E no fim se quebrou, né? Então é só essa conotação. No caso da física, a física foi uma das últimas a aceitar que a matéria era constituída de átomos. Os químicos já aceitavam pelos seus experimentos. Os físicos, assim, foram mais teimosos, mas finalmente reconheceram que a matéria, a estrutura da matéria não é contínua, maciça contínua, mas discreta, formada por átomos e mais, né? Como você falou, que os átomos não são maciços, esferas maciças têm estrutura. A física prosseguindo nessa investigação, quebrou ainda mais, né, os constituintes do átomo, e hoje tem assim, uma teoria muito aceita, não quer dizer que ela é perfeita, absolutamente perfeita em todos os sentidos, mas ela tem assim, a favor dela um bom número de experimentos. É a teoria da física de partículas, que descreve toda uma família assim, numerosa, quase uma centena de partículas fundamentais, que descrevem tanto a matéria ordinária como a interação entre elas. Aí vou fazer até um comentário curioso, que dentro dessa teoria, a interação elétrica, magnética, ou no núcleo, a tal da força forte, ela nada mais é que trocas de partículas que, eu vou usar de propósito essa palavra, que fluem de um objeto ao outro, e essas partículas que fluem de um objeto ao outro, ao interagir com o outro ou com geram neles as ações ou reações que a gente, quando estuda na escola as forças elétricas, magnéticas, observa o efeito, ou mesmo a gravitacional. A gravitacional ainda não foi descoberta a partícula que intermediaria a interação gravitacional, porque parece que exigiria, do meu pouco entendimento específico da área, exigiria experimentos assim com energia muito alta, ainda não conseguiram fazer, mas a teoria existe. Talvez um dia comprovem, mas todas as outras interações, elétrica, magnética, e força tal, força forte, força fraca, elas são intermediadas por partículas que são trocadas, emitidas por uma, absorvidas pela outra, e é assim que uma partícula sabe da existência da outra.
Então assim, não deixa de ser a ideia que na época de Kardec se tinha, só que com outro entendimento, bem mais moderno atualmente, mas de que é algo que flui entre elas. Bom, aonde é que a física vai chegar? Não sei, cara, não sei, assim, se vão quebrar, porque, assim, uma definição de partícula fundamental é aquela que não seria quebrável, né, seria indivisível, partícula elementar, né, o elétron, por exemplo, seria o tal do quark, mas, assim, tanto a criatividade de cientistas que trabalham na fronteira aí desses assuntos, quanto a possibilidade de se aprimorar os experimentos aí através dos quais eles investigam essa estrutura íntima da matéria, eles pode acontecer eles encontrarem alguma coisa. O que a gente tem que tomar cuidado é não precipitar o carro na frente dos bois. Por quê? Porque, por exemplo, o pessoal já há décadas, já tem mais de 10 anos, que descobriram uma tal de matéria escura e uma tal de energia escura. E esses dois assuntos que estão na fronteira do conhecimento são motivo de pesquisa, de tentativas de obter, fazer experimentos em laboratórios para tentar detectar alguma possível partícula associada a elas, mas o termo escura, esse termo escura não é no sentido moral da palavra escura, né, de ser algo do mal, por isso escuro, não. Escuro porque ele não interage com a nossa luz, ele não emite a radiação eletromagnética que a gente consiga perceber com antenas ou a gente definir uma cor. A existência desses dois elementos materiais, ela foi inferida pelo movimento das galáxias e a aplicação para tentar explicar esses movimentos das teorias vigentes gravitacionais modernas. Não bate a teoria com observação. Então, postularam que deve existir uma matéria escura. Por que escura? Porque ela não é detectável pelos telescópios, mas que deve interagir gravitacionalmente. O que é gravitacionalmente? É a interação do peso, que mantém a gente preso aqui no planeta. Então, estima-se uma certa porcentagem de matéria escura e uma certa percentagem grande da energia escura. A energia escura seria uma outra coisa, seria algo que, embora sutil, olha como parece espiritualista isso. Seria algo sutil, espalhado por todo o universo material, só conceito material isso, mas que o efeito dessa energia escura seria a expansão do universo. Por quê? Porque mediram de 2000 e pouco para cá, não vou lembrar agora o ano certinho, mediram, através de observações astronômicas, que o universo estaria acelerando a expansão. A teoria mais aceita de formação do universo é o Big Bang, é uma explosão, mas com o tempo a expansão, devido à explosão do Big Bang, deveria desacelerar. Imaginem que o impulso inicial acelerou rápido, depois vai freando, alguns acham até que pode ser que o universo se contraia de novo. Mas aí descobriram que o universo, depois de um certo bilhão de anos, estaria acelerando essa expansão. É como se tivesse alguma coisa jogando energia para o sistema, que é o universo inteiro, fazendo expandir. E isso, então como não existe efeito sem causa, então imaginaram uma certa energia, chamaram de escura, porque, de novo, não é algo que você detecta com os aparelhos, mas é motivo de debate, e recentemente andam questionando se isso não foi erro experimental de observação astronômica, porque dados novos parecem não confirmar tal aceleração. E por que eu estou dizendo isso? Porque no meio espírita, já há décadas que eu vejo isso, algumas pessoas se entusiasmaram com a ideia e propuseram estão descobrindo os fluidos espirituais. Não, estão descobrindo o fluido universal. Aí tem que tomar um cuidado. Não sei.
assim, a ciência tomou cuidado, o meio espírita deveria tomar esse cuidado também. Por quê? Para não acontecer de postar as fichas numa tese e daqui a pouco a própria ciência desmenti-la e dizer, olha lá, os espíritas acreditaram numa tese furada. Então, não é boa ideia acreditar nisso. E notem que uma parte da questão 27 do Livro dos Espíritos sugere que a energia escura não deva ser, se um dia se descobrirem que é alguma coisa, é algum fluido, essa energia, isso que chamaram de energia escura, ela não pode ser o fluido universal. Sabe por quê? Porque você lembra lá aquela parte da questão 27 que diz esse fluido universal, o primitivo, o elementar, sendo o agente do espírito, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Perpétuo estado de divisão imagina uma expansão infinita, assim, expandindo. Assim, a matéria nunca, aliás, a questão fala, e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Qualidades que a gravidade dá por exemplo, coesão, né? Então, a energia escura, se ela tem esse papel de acelerar a expansão, ela está tendo um papel contrário do que está, pelo menos qualitativamente, pode ser numa escala, é uma escala muito pequena. A gente não sentiria esse efeito assim, nas nossas escalas de tamanho, mas o efeito é só sobre o universo inteiro, mas tem que tomar cuidado antes de atribuir ou de fazer a associação com o fenômeno, com a proposta espírita, porque a gente pode estar se precipitando. Agora, por ser o elemento que é o elemento, é a matéria-prima de tudo que é material, também, não creio ser impossível que um dia a ciência chegue lá, mas antes da ciência chegar no fluido mais primitivo, né, no seu estado mais elementar, a gente espera que descubra primeiro os fluidos mais densos primeiro, né, assim, espirituais que sejam, imponderáveis que sejam, invisíveis que sejam, mas não tão sutis assim quanto o estado primitivo. E aí, por pesquisas e estudos que puderem ser feitos com esses fluidos, chegar lá. Um rápido parênteses que eu falo, aí se der tempo, eu vou deixar para o Marco coordenar no tempo. Alguns companheiros têm proposto que fluidos podem ser ondas, mas aí eu não sei, eu deixo para você o tempo, se vale a pena. Não sei se vai dar muito tempo, não, mas eu acho que é legal você deixar no ar essa questão, porque vários itens que o Alexandre está comentando agora são dúvidas, inclusive a Silvana sabe disso. O pessoal em sala de aula, né, nos centros espíritas, ou mesmo o espírito em geral, lendo, né, ele tem questões, fala assim, mas será que o universo começou com o Big Bang? O Alexandre acabou de falar que o Big Bang se refere à parte material conhecida, tá? E aí eu vou fazer um convite a todos os amigos que leiam a questão 85 do Livro dos Espíritos, aonde ali se coloca essa reflexão, que pergunta-se, qual dos dois mundos, né? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem, o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Então, pode ter Big Bang. Antes do Big Bang, o mundo espiritual já existe, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado para não atrelar a questão de universo a essa visão materialista, que seria só o universo composto dessa percepção que nós temos hoje, tá? Então, o Big Bang pode ter, antes do Big Bang, o mundo espiritual já existia. Então, indiferente dessa questão. Mas eu pergunto para o Humberto agora, Humberto, dentro do que o Alexandre comentou, eu falei do Demócrito, tá? Mas porque ele é o mais... Tem o Leucipo também, mas o Demócrito em particular, com essa ideia de que o átomo seria aquele que faria, que comporia todas as coisas, que se aproxima muito da ideia do fluido cósmico, né? Que tudo é combinado, tudo que é matéria deriva da combinação do fluido cósmico. Tem uma associação filosófica que a gente pode fazer nesse sentido?
sim, eu acredito que não haja uma associação muito estreita, mas existe alguma associação no sentido de que esses primeiros atomistas entendiam genericamente que desses princípios fundamentais desdobrar-se-iam todas as coisas. Então, todas as coisas poderiam ser compostas por esses princípios fundamentais e que tinham que ser de número finito, né? Um número compreensível de formas fundamentais. Por outro lado, outros conceitos típicos da tradição filosófica ou científica também ajudam a gente a se aproximar do conceito de fluido cósmico, como, por exemplo, o éter, a ideia de uma substância onipresente, praticamente, muito diáfana, quase impossível de se mensurar, de se detectar através de qualquer percepção física, e que, por condensação, produziria a matéria como nós a conhecemos. Um outro conceito que é talvez melhor ainda do que esses dois, lembrando que todos são muito precários, a gente está aqui trabalhando realmente com hipóteses aproximativas e não com conhecimento, tá? Mas um outro conceito muito forte é o conceito de Leibniz, de mônada. Leibniz, inclusive, que era um dos muitos que gostava da expressão do átomo ao arcanjo. É uma expressão muito racionalista, que fala sobre a continuidade da ordem cósmica e sobretudo, que fala sobre a grandeza da sabedoria de Deus, que coordena todas as coisas de uma maneira perfeitíssima. Leibniz é talvez o maior pensador da história a se dedicar a este problema, o problema da inteligência soberana ou da sabedoria perfeitíssima de Deus. Dedicou toda a sua vida quase a esse problema e relativamente pouco tempo a outras questões, e, não obstante, tão brilhante era que conseguiu adquirir muita fama em outras áreas diversas, dos estudos sobre a China até a matemática. E Leibniz entendia exatamente o quê? Que Deus não cria nada morto. Deus nada cria que seja oposto ou completamente contraditório consigo, com ele mesmo. Dessa maneira, mesmo os átomos que parecem mortos, eles precisam fibrilar e se mover de alguma maneira, pensar de alguma maneira ou intuir o cosmos de alguma maneira, e precisam, sobretudo, ter o germe da vida espiritual em si. Mas, por essa espiritualidade estar latente ou adormecida, os átomos se comportam como se fossem inertes, inanimados, e aí vão se agregando e formando as substâncias como nós as conhecemos, que parecem estar mortas, mas que, no fundo, estão todas elas, todas as substâncias do universo, vivificadas, porque todas as substâncias são imagem e semelhança do Criador, são o espelho do Criador, que é puro espírito, e por isso todas as substâncias são, em última análise, em algum ponto, em alguma medida, espirituais. É uma imagem muito bonita de nós termos em mente e que vale a pena ser lida e aprofundada. O pensador tem muita proximidade com o espiritismo ou com qualquer espiritualismo do mais alto nível. Agora, eu gostaria de aproveitar um link, fugindo um pouquinho ao tema e voltando na questão da Silvana a respeito da arte, da beleza. Um outro processo absolutamente fundamental da vida é a beleza. E ele não poderia ser um processo ignorado no movimento espírita ou na prática espírita, porque a beleza, ela é, segundo Platão, que é um espírito divino, o bem perceptível, palpável pelos sentidos. Então, o bem, enquanto lei moral, lei de justiça, é puramente intelectual. Mas o bem visível, audível, ele é expresso como beleza, como
dignidade das coisas, das formas, da maneira de se apresentar. E quando nós pensamos numa flor ou numa revoada de pássaros, nós identificamos essa propriedade natural das coisas, que é o fascínio gerado pela bondade que está presente em todas as coisas, né? Uma bondade de doação, uma bondade de gratuidade, de excesso, que de um ponto de vista evolutivo, ou de um ponto de vista mecanicista, não precisaria acontecer. E, entretanto, acontecem pôres do sol, acontecem revoadas de pássaro, canto das aves, acontece a beleza da chuva, né? A grandeza, a grandiosidade das montanhas, a placidez dos lagos. Então, essa é uma forma, às vezes ignoradas por nós espíritas. Nós temos um viés assim intelectualista de século XIX, e isso faz com que, às vezes, a gente aborde a realidade, a própria religiosidade humana, de um ponto de vista um pouco tecnicista, quando, na verdade, não houve civilização que não identificasse o divino com o belo. E é preciso a gente enfatizar nas nossas vidas a exaltação à beleza, a admiração, a contemplação da beleza em todas as dimensões da vida, porque isso também é uma forma de adoração, é uma forma muito nobre de adoração àquele que criou tudo de maneira perfeitíssima e excelente. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo aqui ele vai muito rápido, né? Então, a gente poderia desenvolver alguns assuntos. O Humberto estava falando, cada vez que cada um, a Silvana, né, o Alexandre, o Humberto, a gente vai imaginando várias coisas ao mesmo tempo, né? O Humberto estava falando do Lives, eu lembrei do Bergson. O Bergson tem também uma abordagem muito interessante nisso, e até eu lembro muito bem, há uns 10, 12 anos atrás, a Astrid Sayegh, ela publicou na tese do doutorado dela, foi sobre Bergson, inclusive, e eu achei bem interessante a proposta, tá? Mas, de qualquer forma, fica o convite para os leitores, né, essas reflexões, mas, nesse tempo final, eu só vou fazer um comentário rápido aqui, até porque o nosso amigo César Correia é seu parente, Silvana? Marido? Então tá. Peraí, eu pus o Mário, cadê o César? Esse aqui, desculpa, César, eu pus o Mário aí. O Mário é meu chefe, o César é meu marido. O César é marido, então tá bom. O marido da Silvana, o César, faz uma pergunta rápida. Alexandre, se você conseguir responder em 30 segundos, aí dá tempo de colocar. Se o estudo das micropartículas nos levará a encontrar as partículas que constituem o mundo espiritual. 30 segundos. Em princípio, eu diria não. A gente não pode pressupor que uma coisa vai levar a outra. A gente tem que tomar um certo cuidado. 30 segundos. Bom, na minha opinião, vou dizer minha opinião, eu sou físico, faço pesquisa em física. Quando eu olho para a história da ciência, o que a gente vê? Primeiro, Newton e outros cientistas desenvolvendo as leis da natureza, mas olhando para os fenômenos em escala macroscópica. Aí passa os séculos, o pessoal desenvolve aplicações, depois desenvolveram uma teoria da ondas eletromagnéticas. Aí, no final isso no século ali do Kardec, inclusive, aí no final do século XIX para o século XX, quiseram estudar como que a onda, a luz e a radiação interagem com esses corpos materiais, como é que a lâmpada emite luz, coisas assim. E aí começaram a perceber que essa teoria clássica, essas teorias que funcionavam muito bem para descrever movimento dos objetos, suas causas e efeitos, e para descrever as ondas e a transmissão de ondas, a frequência, o rádio, etc., começaram a perceber que ela não conseguia explicar alguns fenômenos dessa interação com a matéria. Daí, primeiro veio o Planck, que do nada chutou, não, vou quantizar a troca de energia, não pode ser qualquer valor, e voilá, ele explicou a radiação do corpo negro. Assim, meio assim, estou contando a história meio bem curtinha, porque os 30 segundos deve estar acabando já. Já acabou. Esticar esse 30 segundos.
E aí outros vieram depois dele, o próprio Einstein descobrindo o tal de efeito fotoelétrico, você irradia a luz de uma cor numa placa metálica, você gera corrente elétrica, se usa outra cor não gera, não importa a intensidade. Quem explicou isso, propôs um modelo teórico para entender isso, foi o Einstein. O Einstein, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por contribuições nesse sentido. E depois vieram outros que desenvolveram o que a gente chama de teoria quântica, que explica, então, o comportamento microscópico da matéria e explica essas coisas que estavam dando nó ali no final do século XIX e no começo do século XX. Ou seja, a física que descreve as micropartículas, partículas e subatômicas, etc., veio depois de uma excelente descrição da matéria macroscópica, seus processos, suas causas e efeitos. O que a gente tem semelhante para poder já querer ir na micropartícula dos fluidos, querer estudar a estrutura da matéria fluídica, se mal a gente conhece as propriedades macroscópicas dos fluidos? A gente mal se debate, às vezes, aí como é que o fluido age sobre a matéria, como é que o pensamento age sobre o fluido, e como que esse fluido age sobre os outros seres. A gente, né, às vezes tem aí essa confusão. Aí eu comentei, vou aproveitar os 30 segundos, só... já entramos na casa dos minutos agora, né? Mas concluindo, né, assim, estão propondo até que os fluidos sejam ondas, sabe, ondas de um meio fluídico, e aí quando a gente vai usar o conceito de onda, a gente não consegue explicar uma frase da Gênese que diz que fluido bom repele o fluido mau. Isso não existe, isso não é um fenômeno explicável com ondas, isso não é um fenômeno explicável por ondas, mas o pessoal, né, assim, boa vontade, tentar explicar. Então, precisa tomar cuidado e não ir extrapolando. Rápido, outro exemplo que eu não sei se surgiu com o Herculano Pires, eu não sei, se souberem, vocês me contam. Mas em obras espíritas que propuseram que antimatéria seria a matéria do mundo espiritual, e não tem nada a ver. Antimatéria é matéria comum, com uma certa polaridade que interage com matéria comum de modo bem conhecido. Então, precisa tomar esse cuidado? Precisa. Por isso que a minha resposta à pergunta do César, desculpa, César, assim, porque o meu 30 segundos aí, com relatividade, eu dei uma esticada nele, mas não seria assim que vai levar, a descoberta das partículas vai levar dos fluidos. Não sei, eu acho que a gente precisa, assim, desenvolver, quem sabe no futuro, mais pesquisas com fenômenos de efeitos físicos e, quem sabe, a partir daí, as coisas desenvolverem para, nesse sentido, de entender melhor a física dos fluidos. Bom. Obrigado, Alexandre. Eu sabia que você ia entender os 30 segundos de uma maneira relativa, então eu percebi já fiz isso. Tá. Bom, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a presença do nosso amigo Mário, né, o diretor do Departamento de Estudos, que faz um comentário em cima daquilo que o Humberto estava comentando, né, que no livro Grande Enigma existe essa questão da beleza, tá? Que o Mário faz a gentileza de comentar. Eu aproveito para também agradecer e dar um abraço fraterno aqui aos nossos amigos que já estão participaram ativamente aqui, né, com comentários, né? Eu não consegui citar nominalmente todos aqui, mas dentro do possível, sem querer fazer aqui, esquecer de alguém, mas o Raul Frazolin, né, que esteve conosco logo na live, né, aqui sobre Kardec, História do Espiritismo, né, o Raul também sempre contribuindo, grande. Tem o Alexandre depois, vou dar a deixa para ele falar do JEE, onde o Raul publicou um artigo bem interessante ali. Tem o João Alves, né, que está participando também, a Valéria, quem mais? A Sandra Fiore, o César, né, marido da Silvana, ainda bem que os familiares estão assistindo aqui, então isso é muito bom, viu, André? Então isso é muito bom. E eu queria agora que vocês rapidamente, nas palavras já do nosso encerramento, né, porque já são 1h30 aqui de live, eu vou pedir para que cada um faça nas suas palavras de encerramento, primeiro, não só, né, a sua despedida, mas que pontue, né, algum tópico ou alguma atividade que estejam fazendo. Eu sei que o Humberto vai falar dos vídeos, né, da proposta que ele tem, o Alexandre JEE, mas eu deixo para a Silvana iniciar as nossas despedidas aqui,
né, com as palavras de encerramento e falando também do Departamento de Estudos, né, da USE, que está à disposição também para contribuir nas casas espíritas dentro do possível, né? Por favor, Silvana. O Departamento de Estudos, aqui no estado de São Paulo, a gente funciona com assessorias, então são 5 assessorias, né? Dividimos o estado em 5 partes. Eu sou a 5ª assessora, né? Faço parte da 5ª assessoria aqui, que é a sede de São José do Rio Preto, mas todas as assessorias têm uma equipe de trabalho. Nesse ano, a gente fez um e-book que foi publicado ali pela USE São Paulo, falando sobre a questão do ensino, né? Da aplicação, do perfil de monitor. Então, é um livro que está disponível no site da USE, pode ser baixado ali. E aqui em São José do Rio Preto, especificamente, nós estamos com o programa O Semeador Saiu a Semear, que a gente faz lives todas as semanas, né? Agora nas terças-feiras. Fizemos uma série, sempre voltado para auxiliar as casas a implantar estudos, a procurar estudar partindo da base, que é Kardec, não é? E agora nós estamos, então, nas nossas lives com a leitura do livro Orientação à Área de Estudo do Espiritismo, que enriquece muito a questão da implantação do estudo nas casas espíritas. E todas as assessorias, a nossa, inclusive, estamos sempre à disposição de quem da região queira nos buscar, buscar material, buscar formação de monitores, facilitadores, nós estamos disponíveis. E eu agradeço muito pela participação. Eu sabia que eu ia vir aqui aprender, mas eu estou saindo cheio de caraminholas na minha cabeça, mas isso só leva a gente a estudar mais, buscar mais, né? Agradeço os meninos, adorei estar com vocês, agradeço ao Milani pelo convite, né? Pelo chefinho aí, o Mário, que a gente brinca que ele é chefe porque ele é no estado, né? Mas ele é o chefe de todas as assessorias aí, né? Que ele nos coloca para trabalhar. Muito bem, então. Muito obrigada e para todo mundo que participou, fiquem com Deus. Obrigado, Silvana. Foi uma grande satisfação ter você aqui, viu? Grande alegria. Já fica aí o convite para próximas oportunidades, né? Então, eu vou pedir agora para o nosso amigo Alexandre, para que ele comente, além das despedidas dele. Alexandre, se você puder falar da nova assessoria aí também no JEE, seria bom. Da USE, né? Então, bom, primeiro agradecer também, né? Agradecer a oportunidade, prazer conhecer a Silvana, o Humberto já conhecia, Humberto inspirado hoje, hein, Humberto? E foi um prazer, sim, foi legal, e como a Silvana diz, a gente também, a gente expõe o que a gente estuda, mas a gente aprende bastante também com os comentários, e os comentários suscitam ideias, legal. Bom, falar do JE, o JE Rápido é um jornal que a gente criou online, né? Open Access, na linguagem acadêmica, né, de acesso aberto, Jornal de Estudos Espíritas. E a proposta desse jornal é ter um periódico que pudesse ter um espaço para publicação de artigos assim, de pesquisa espírita, onde a gente adota um sistema de análise dos artigos similar ao que nos meios acadêmicos é feito com os artigos de pesquisa. A gente caminha para um ou mais pareceristas, né, o termo que a gente dá, a gente atribui para essas pessoas que vão, assim, ler e analisar o artigo do ponto de vista doutrinário ou técnico, se for alguma relação com alguma outra área do conhecimento, e emitir pareceres, críticas, elogios, sugestões para o artigo ficar melhor, assim, e aí, após isso, a gente publica e divulga o movimento espírita. Então, a gente já está no 8º ano, né, assim, a gente publica poucos artigos, porque o movimento espírita não é um movimento acadêmico, ainda são poucas pessoas que fazem estudos um pouco mais elaborados, e dessas que fazem, uma minoria, assim, concorda em passar o seu trabalho para esse tipo de análise, né, porque envolve, assim, às vezes, assim, envolve um pouco de bastante humildade do autor em aceitar críticas, né, então, a ciência é assim, embora os cientistas sejam orgulhosos, mas a ciência funciona assim, senão o trabalho da construção do conhecimento fica barrado. E aí a assessoria nova, né, que a USE criou, a Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, ACPE, não consegui imaginar a sigla melhor, mas enfim, a proposta dessa assessoria é começar a trabalhar com calma,
nesse sentido eu vou usar a seguinte maneira de dizer, não ensinar padre a rezar a missa, mas ensinar pessoas que queiram aprender a fazer algo que pareça rezar a missa, a ensinar elas, assim, para começar a esclarecer o que é uma missa, como fazê-la, que critérios adotar, e o que eu quero dizer com missa. Aí é a questão da pesquisa e da ciência espírita. Porque a gente tem no movimento espírita pesquisadores profissionais que sabem fazer pesquisa, não precisa ensinar eles a fazer pesquisa, ou tentar trabalhar com eles, como fazer, como escrever um projeto, como escrever um artigo, como validar um estudo, coisas assim que essa assessoria pretende estar, primeiro, conhecer a demanda do movimento espírita sobre interesse em fazer pesquisas teóricas ou experimentais, envolvendo fenomenologia espírita, estudos que possam contribuir com conhecimento, mesmo que pouquinho, e havendo bastante demanda, a gente vai trabalhar alguns esclarecimentos para quem não tem assim, a formação profissional em pesquisa. Não vamos fazer nada extraordinário, mas a ideia é estimular um pouquinho ao estudo, assim, a noção de critério de validade de um estudo, de análise, de não aceitar de cara uma coisa, a de desenvolver essa humildade de trocar ideia, aceitar críticas da comunidade, antes de tomar como verdade absoluta uma descoberta, ou uma ideia, uma hipótese. Então, assim, trocando em miúdos, assim, é um pouco fazer isso e, no futuro médio distante, tentar fazer mais a ponte entre os grupos, tentar fazer uma ponte entre quem pode ajudar com recursos humanos ou financeiros a patrocinar projetos que envolvam, assim, que requeiram, assim, algum recursos humanos ou financeiros maior. Então, isso num momento mais adiante. Então, a gente, enfim, quer tentar prestar esse trabalho de assessoria visando estimular estudo e pesquisa espíritas. Perfeito. E mais uma vez a oportunidade. Agradeço. A satisfação de ter você aqui, Alexandre, sempre enriquecendo os nossos debates, nossas conversas. Agora, o nosso convidado Humberto Coelho. Humberto tem um trabalho bastante interessante, né? Humberto, por favor, as suas despedidas e também o canal, né, que você está desenvolvendo. Gente, adorei participar. O que eu mais gosto é discutir esse tipo de coisa e nem sempre nós temos oportunidade e o interesse dos interlocutores em discutir essas questões um pouco mais capciosas, né? Eu tenho agora 3 iniciativas diferentes, uma já encerrada, 2 em curso, que são 3 grupos de estudo, a gente poderia dizer, sobre filosofia. O primeiro deles se chama Estudos Filosóficos Espíritas. Pergunta se o espiritismo é filosofia, por quê, e depois passa uma análise do Livro dos Espíritos. Esse grupo já foi encerrado, mas digitando lá no YouTube Estudos Filosóficos Espíritas, encontra-se em alguns canais, entre os quais a nossa Sociedade Espírita Primavera, aqui em Juiz de Fora. O segundo grupo de estudo, a gente poderia dizer, se chama Filosofia de Leon Denis, onde a gente discute bem criticamente aquilo que em Leon Denis é filosófico, separa aquilo que não é filosófico, que é ou dados da ciência da época, misticismo, religiosidade, mediunidade, opinião, né, palpites de Leon Denis, e tentamos justamente mostrar para as pessoas como é que a gente peneira dentro de um clássico, qual é a informação mais consistente, qual é o argumento, qual é a pérola dentro do texto. O terceiro grupo já não é uma iniciativa espírita, mas o meu trabalho como professor de filosofia se chama Série Cultura, está dentro de um canal com o meu nome. Eu gosto de referir essa série também pela seguinte razão: a cultura é o meio ambiente do espírito. Então, sem um bom entendimento do que é a cultura, nós não entendemos bem sobre os produtos do espírito e de que é que o espírito se alimenta.
A gente, às vezes, investe muito nos cuidados com o corpo e ignora que esse meio ambiente, essa ecosfera cultural é onde a nossa mente vive. Então, nós precisamos abastecer e cuidar, tratar desse meio ambiente do espírito com muito carinho, porque disso depende não só a nossa sanidade, mas também nossa potencialidade de florescer, de frutificar espiritualmente. Humberto, eu identifiquei aqui um site, vê se é esse que eu vou colocar aqui no chat e também vou pôr aqui para mostrar. Sim. É esse aí? É isso mesmo. Tá, então deixa eu aproveitar e já deixar aqui. Esse é o da cultura, tá? Que o Humberto acabou de comentar. Isso. Tá, eu tinha colocado no chat também o da primavera, da sociedade. Tá certo também, é isso mesmo. Tá ótimo. Parabéns, hein, Humberto, pelas iniciativas, tá? E pela divulgação com qualidade do Espiritismo, tá? Bom, então eu queria agradecer os três, né, por terem aceito, né, o nosso convite aqui. Quero convidar a todos os amigos já para a próxima live, que é quinta-feira que vem. Deixa eu fazer um anúncio aqui, né? Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui, onde nós poderemos discutir. Vamos ver o tema aqui. Surpresa, espera aí. Deixa eu compartilhar. Deixa eu só ver se está todo mundo vendo. Espera aí. Não. Aqui. Estamos vendo o seu browser. Agora sim. Agora sim. Bom, aí está o nosso próximo tema, no dia 3 de dezembro, né? Sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Reencarnação e Justiça Divina. Nossos convidados, a Ana, também, né, indicada pelo Departamento de Estudos da USE, a Andréa, do Departamento de Doutrina da USE, eu, e o Wellington Balbo, nosso amigo, né, que também já vem colaborando há bastante tempo conosco. O Wellington mora na Bahia, mas sempre era de São Paulo, né, agora ele está na Bahia, e a distância nos permite essa interação. Tá. São Carlos, que Hã? De Bauru, perdão, falei errado. Ele era de Bauru. Ele era de Bauru. Ele era de Bauru, acho que era do centro do Richard Simonetti, não era? Isso, Bauru. Falei errado, São Carlos. Isso, Bauru. Isso, e agora está na Bahia, mas ele sempre contribuindo para falar de reencarnação e justiça divina, né? Será muito interessante, quinta-feira que vem, tá? Na nossa série Conversas Introdutórias. Mas eu quero aproveitar também e já fazer aqui uma outra divulgação de uma live que nós faremos também no nosso canal aqui, mas já na série Conversas Doutrinárias, também promovida agora pelo Departamento de Doutrina. Vai ser segunda-feira que vem, dia 30, às 8 horas da noite. Nós vamos tratar de um problema que existe, que vem crescendo, né? Que é o chicomidecismo. O que é isso, né? O chicomidecismo. São as pessoas que se servem, né, ou dizem que estiveram com Chico e ouviram secretamente algumas notícias, algumas informações. Até que ponto a gente pode considerar isso interessante ou válido, né, dentro da nossa proposta de crescimento e de reflexão espírita, tá? Então, a gente vai fazer na segunda-feira que vem, dia 30 de novembro, o problema do chicomidicismo. É um neologismo, né, que a gente criou, mas que tem a proposta de fazer uma reflexão até que ponto nós estamos contribuindo com a divulgação doutrinária de maneira mais adequada, tá bom? Então, meu abraço a todos, que possamos nos encontrar em breve e até segunda-feira para quem vier para o chicomidicismo ou quinta para as conversas introdutórias. Um abraço.